Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, esse é o canal Mãe Sou Eu e hoje nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que precisa ser mais abordado, ainda é muito pouco falado, mas eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas aqui que são bem comuns e é sobre a trombofilia. Enquanto eu rodo a vinheta, já convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa seu like também, que isso ajuda muito a divulgar o vídeo e levar a informação para quem precisa. Bom, antes de mais nada, é importante você entender o que é a trombofilia. A trombofilia ela é uma doença do sangue. Ela tanto pode ser genética, como ela pode ser adquirida. Genética, geralmente você vai herdar, né, de algum familiar, isso pode já estar na sua família, e adquirida, às vezes algum medicamento, alguma condição que leva você a ter a trombofilia. E o que é a trombofilia? Resumindo para você entender com facilidade, é uma predisposição a ter tromboses. E o que são tromboses? O nosso sangue ele é bem líquido para que ele possa passar ali, né, pelas nossas estruturas, né, pelas veias, pelas artérias. A trombose ela é caracterizada quando esse sangue, ele, ao invés de estar ali totalmente líquido, ele forma trombos, partes sólidas. E esses trombos eles podem parar em várias partes do corpo, né? Tem muitas pessoas que já têm um histórico que teve trombose nas pernas, é um pouco menos pior, porque geralmente percebe-se ali a interrupção do fluxo sanguíneo, são feitas cirurgias, a maioria das vezes, para desobstruir essas veias e o sangue volta a circular normalmente. Onde é mais arriscado a trombose? Quando esse trombo ele vai parar no pulmão, né, que é a chamada embolia pulmonar, ou mesmo quando isso vai para o cérebro, porque aí realmente é um pouco mais complicado, né, de ter uma sobrevivência aí, porque interrompe-se a passagem sanguínea ali e esses órgãos, como são muito nobres, uma vez que eles estão em mau funcionamento ou param de funcionar por alguns instantes, pode não ter como ser feita a reversão e levar esse indivíduo a óbito. Geralmente, a trombofilia ela só é diagnosticada após o indivíduo sofrer uma trombose. Não são feitos exames para poder saber a sua predisposição a ter uma trombose. Então, quando isso acontece, ou talvez quando acontece repetidamente, é que começa a ser investigado. Na gestação, é muito complicado isso, quando a gestante, principalmente se ela descobre a trombofilia no curso já da gestação. O que acontece? Uma vez que não é uma doença que é investigada, muitas vezes a mulher fica grávida, ela não sabe que ela tem uma predisposição a tromboses, ela não sabe que ela é portadora da trombofilia e ela só vai descobrir isso quando ela tem uma perda gestacional ou quando a gravidez começam a aparentar problemas. Muitas vezes podem ter vários níveis, né, da trombofilia e da formação da trombose durante a gravidez. Muitas vezes as mulheres vão desconfiar aqui no início porque elas começam a ter perdas repetitivas. E o grande problema é que se você trata pelo SUS, só é liberado o exame para saber se você tem a trombofilia a partir da sua terceira perda. E se você tem um plano de saúde, esse exame ele só é liberado com 2 perdas. Então, infelizmente, ainda tratam-se as perdas gestacionais como se fosse algo que não traumatizasse a mulher. Então, eu acho que a primeira perda ela já deveria ser investigada ou esse exame ele entrar como obrigatório nos pré-natais, né, que você consegue nas primeiras semanas de gestação você já descobrir, você entrar com a medicação e evitar abortos. Porém, nem todas as gestações elas são perdidas logo no início, muitas evoluem, porém a evolução da gravidez ela pode ser um pouco comprometida. Porque o trombo, quando ele se forma ali na placenta, ele pode obstruir parcialmente o fluxo sanguíneo para o bebê. Uma vez que esse fluxo sanguíneo ele é parcialmente obstruído, esse bebezinho ele pode ter uma restrição de crescimento. Então, isso também é um sintoma de trombose. E
alguns casos que essa perda gestacional ela é bem tardia e geralmente a grávida perde esse bebê com 36, 38 semanas. Então é aquele caso que tá tudo bem, o bebê tá ótimo e do nada a criança vem a óbito ainda intraútero. E geralmente eles investigam a placenta e percebem, né, o que eles chamam de infarto da placenta, onde há algum trombo que obstrui a passagem de sangue e a placenta morre. Se a placenta é o que mantém o bebê vivo e ela morre, infelizmente, né, o bebê também vem a óbito. Então, por isso que é uma coisa que tem que ser muito discutida. É um exame que tem que ser disponibilizado nos pré-natais, porque é uma condição muito complicada e ela é muito silenciosa. A mulher geralmente não tem sintomas de trombofilia. Não tem uma coisa ou outra que você possa, não, ela teve isso porque está com trombofilia. Então acaba sendo uma doença de difícil diagnóstico. Vem esse diagnóstico apenas depois de perdas e isso acaba gerando, né, um estado psicológico na mulher muito complicado. Porém, existem situações que você pode ficar alerta. Se você tem familiares que têm histórico de tromboses, né? Se a sua mãe, a sua avó, uma tia já teve aborto de repetição, já precisou usar a medicação para trombofilia durante a gravidez, então você com certeza está no grupo de risco. Então é importante você talvez conversar com seu médico, se você talvez conseguir pagar por um exame para diagnosticar esse problema aí o quanto antes, porque você precisa de tomar a medicação. Geralmente a medicação ela é feita de forma injetável, né? São injetados anticoagulantes. É bem provável que você tenha que tomar uma injeção todos os dias até o final da gestação. Esses medicamentos geralmente eles são fornecidos pelo SUS, tá? Uma vez que você tem o diagnóstico de trombofilia, pegou o exame de gravidez positivo, você já procura a unidade de saúde do seu bairro, que com certeza eles vão disponibilizar esse medicamento para você. Mas existe também assim, um agravante. Anticoagulante, ele impede o sangue de coagular. Então assim, de modo bem popular, o sangue fica mais fino, então ele vai passar com mais facilidade ali pelas veias e tal. Porém, a coagulação do sangue faz com que você não perca muito sangue no caso de corte, né, cirurgia. Então, a mulher que está grávida e tem trombofilia, ela precisa de ser acompanhada bem de perto pelo ginecologista, né, pelo obstetra. Por quê? O parto, ele tem que ser programado. Seja ele normal, seja uma cesárea, ele tem que ser programado. Antes do período do seu parto, você tem que ficar algum tempo sem tomar um anticoagulante para você não correr o risco de ter uma hemorragia incontrolável durante o parto. Mesmo cesariana, mesmo normal. Não existe o que tem mais ou menos riscos, né? Embora com a trombofilia você pode tentar o parto normal tranquilamente, né? Somente se você não tiver indicação, se não conseguir, que você vai para cesariana. E também assim, a cesariana, ela vai ser agendada, então o médico já vai suspendendo o medicamento. Isso precisa ser feito com muita cautela, porque você não pode ficar nem muito tempo sem o medicamento e nem tomar o medicamento muito próximo do parto. Então, é necessário fazer bem aí a contagem, os cálculos certinhos para poder pegar o período certo. A gravidez de uma mulher que tem trombofilia, ela pode ser uma gravidez normal, saudável, não tem contraindicações, tá? Não é um exercício que você fizer que vai poder piorar. A única coisa que você tem que ter cuidado com viagens muito longas, né? Em especial de avião. Então, com certeza o seu médico vai te orientar a usar meia de compressão, para evitar, né, uma possibilidade aí de uma trombose. Mas isso aí, se você tem o diagnóstico de trombofilia, você tem que tentar fazer até mesmo quando não estiver grávida. Mas a gravidez também é um fator de risco, um fator que ajuda mais as pessoas, as mulheres, né, a terem trombose. Então você precisa ter um cuidado redobrado aí nesse período da gravidez. Mas passando a gestação, se você fizer um parto cirúrgico, após o parto você ainda vai ter que ter um certo cuidado, de se movimentar um pouquinho, para evitar mesmo a formação de trombos ali, mas depois a vida que segue. Lembrando que uma vez diagnosticado com a trombofilia, toda vez que você engravidar, pegou o resultado positivo, você já precisa começar a tomar as injeções para evitar aí uma perda gestacional. Bom, é um assunto bastante complexo, né? Um assunto pouco falado, que acho que ainda precisa muito ser explorado.
Mas se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai estar respondendo e quem sabe gravando um novo vídeo. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.